São Mateus 16, 24, que disse assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo e tome sobre a sua cruz e siga-me. Versículo 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. E o versículo 26: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? E o que dará o homem em recompensa da sua alma? Versículo 27: porque o Filho do Homem virá na glória do teu Pai como seus anjos, e então dará a cada um a uma segunda obra. Versículo 28: em verdade vos digo que algum que dos que aqui estão, que não provará-te a morte, até que veja e vim o Filho do Homem no reino, no seu reino. Amém? Somente até aí. Pode a igreja sentar e exaltar o nome do Senhor bem alegre com as palmas. Os irmãos, aqui eu quero falar para a igreja que é um motivo de alegria de mais uma vez, meus irmãos, nós estamos aqui na presença de Deus, aonde, meus irmãos, que Deus ele tem feito promessa na vida de cada um de nós, aonde, meus irmãos, sabemos que Deus ele fez promessa para os seus discípulos, e assim não é diferente, irmão. Ele também fez promessa para nós, meus irmãos. E tem pessoas que têm pensado que a vida que ele está vivendo na terra no dia de hoje, meus irmãos, está pensando que está agradando a Deus. Tem pessoas que têm levado a tua vida de qualquer maneira e de repente acomodou na vida que está. Mas, meus irmãos, é onde que nós podemos ver que o ser humano, muitos não têm visão espiritual diante da palavra de Deus. Às vezes falta até um ensinamento da palavra do Senhor, como pode consertar diante de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que às vezes vivem praticando o pecado, às vezes anda praticando iniquidade, meus irmãos, mas está quieto, não dá nenhum passo para Jesus, não procura, vamos dizer, meus irmãos, às vezes nem vir na casa do Pai para fazer uma oração e humilhar para ser perdoado diante de Jesus Cristo. Mas eu quero falar para a igreja, às vezes, meus irmãos, que muitas pessoas têm perecido, têm sofrido nessa terra, é por falta de ter Cristo no teu coração. Quantas pessoas que verdadeiramente estamos se suicidando, irmão, estão tirando a tua própria vida. Eu quero falar para a igreja, meus irmãos, que isso é falta do entendimento da palavra de Deus, é falta de abrir o coração ali para Jesus Cristo fazer a obra. E eu quero falar para a igreja, meus irmãos, que aquele que tem Cristo na tua vida, meus irmãos, tem tudo. Vem luta, vem obstáculo, vem perseguição. Satanás podemos levantar contra a tua vida, mas se você estiver Jesus Cristo na tua vida, você combate todo este mal, e este mal caiu por terra e você leva a tua vitória. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós lemos aqui em São Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 24, irmão, aonde podemos ver que Jesus ele estava orientando aquela multidão,
Jesus estava orientando até mesmo os seus discípulos, e hoje não é diferente, meus irmãos. Jesus ele está também orientando a igreja na terra, ou seja, Jesus está orientando a nossa vida aqui na noite de hoje, aonde ele pode falar conosco através da palavra. Todos os dias Jesus ele tem mensagem, ele tem falado com a tua igreja, tem falado com o teu povo sobre essa terra, mas pouco, meus irmãos, que às vezes tem dado ouvido. Nós lemos no versículo aqui 24, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos, verdadeiramente é Jesus dando ensinamento ali para os discípulos, como poderemos alcançar o reino do céu, como podemos carregar a tua cruz. A cruz, meus irmãos, que eu quero alertar na igreja na noite de hoje, a cruz somos aquele que tem carregado o evangelho. A partir do dia que o homem e a mulher, ele tem um compromisso com Deus, ele começa a carregar o evangelho, meus irmãos, ele já começa a pegar a tua cruz. Agora, pessoas que às vezes não importam com o evangelho, não dá ouvido à palavra de Deus, não tem temor, o que Deus tem falado através da palavra, meus irmãos, esse não pegou cruz. Agora me pergunta, mas por que não? Na verdade, meus irmãos, a cruz são pessoas que querem santificação com Deus, pessoa que quer ter compromisso, pessoas que quer servir a Deus. A pessoa que não quer servir, meus irmãos, a Deus, ele tem levado uma vida de qualquer maneira. Ele não tem importado, que às vezes com coisa que desagrada a Deus. Ele não tem importado, às vezes, de participar de banquete mundano, e participar algo que tem alegrado a Satanás. E pessoas que verdadeiramente, às vezes, têm servido a Satanás com suas atitudes, meus irmãos, ele não encontra luta. Mesmo se começar ele encontrar algum problema na tua vida, ele tenta às vezes desafogar na bebida e na droga, meus irmãos, é onde que aparece na pessoa um vazio. Um vazio, meus irmãos, que não leva a vida de ninguém em qualquer lugar. Um vazio que pode levar a vida do homem e da mulher ao abismo. Que este vazio que o homem e a mulher têm, na verdade, querida igreja, é só mesmo o Espírito de Deus para preencher este vazio. Então eu falo para a igreja na noite de hoje, bem-aventurado aquele que está firme na presença do Senhor, que eu tenho certeza que a sua vitória vai ser certa. Então a palavra do Senhor Jesus disse para pegar aquela cruz e seguir a Ele. Então este que tem catado o Evangelho e tem prosseguido dentro dele, verdadeiramente ele tem pegado a tua cruz, ele tem seguido Jesus. E aquele, meus irmãos, que tem seguido Jesus, com certeza, nada de mal vai acontecer com ele, por causa que o Espírito Santo de Deus está sobre a vida dele. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 25 que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, ou seja, perder algo do mundo. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Perder a sua vida, meus irmãos, são essa vida carnal. Não é, vamos dizer, não é você morrer, é você, na verdade é você morrer para o mundo e viver para Deus. Ou seja, abandonar o pecado e seguir a Deus. Aleluia, o versículo 20.
Pois o que aproveita o homem em ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Está vendo, meus irmãos? Não é tudo no mundo que é oferecido por Deus. Não é tudo que às vezes o homem tem praticado, a mulher tem praticado, que é oferecido por Deus. Às vezes, meus irmãos, podemos ver que quantas pessoas, de repente, meus irmãos, às vezes tem uma vida financeiramente alta, e de repente, meus irmãos, não tem abrido o teu coração para Deus. Tem servido o mundo, meus irmãos, mas não serve a Deus. Aleluia. E nós podemos ver, meus irmãos, aquele que serve o mundo é inimigo de Deus. E o que serve a Deus é inimigo do mundo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós podemos ver que Jesus, Ele deu a vida pela nossa salvação. Só, querida igreja, que nós temos que ter um pequeno esforço. Nós temos que ser obediente à palavra. Não ser obediente, às vezes, homem e mulher, meus irmãos. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes estão vivendo, tem pessoas que estão vivendo, infelizmente, meus irmãos, às vezes até veio falar, tem pessoas que estão vivendo lei, não estão vivendo a graça. Tem pessoas que estão obedecendo ordem de homem e está desobedecendo a palavra de Deus. Podemos ver, meus irmãos, muitos está acontecendo. E eu falo para a igreja sem medo de errar, irmão. E não adianta, se não obedecer a palavra de Deus, não vai para o céu. Não adianta, às vezes, nós querer obedecer a ordem de fundador, que não está enquadrado na palavra, claro, né? Não adianta nós obedecer ordem de presbítero, de missionário, meus irmãos, que não está enquadrado na palavra. O que vai salvar o homem verdadeiramente é a palavra de Deus. O que falou, meus irmãos, foi Jesus Cristo. O que fala é a palavra de Deus, que aquele que servir a Deus, aquele que ser obediente a esse evangelho, meus irmãos, este vai ser salvo. Mas, meus irmãos, aquele que não for obediente à palavra de Deus, vai ser complicado, irmão. Então, por isso que eu falo para a igreja na noite de hoje, Deus está dando um tempo para cada um de nós, para consertar diante dele, irmão. Que às vezes, meus irmãos, não adianta às vezes nós pensar, eu estou na igreja todo dia e minha salvação já está garantida. Não existe isso. E eu estou orando a Deus, eu estou buscando a Deus todos os dias, minha salvação está garantida. Irmão, Deus dá oportunidade para nós todos os dias. E todos os dias nós oramos a Deus e pedindo a Deus para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, meus irmãos. E todos os dias nós pecamos contra Deus. Infelizmente, irmão. Eu quero falar para a igreja que enquanto o homem e a mulher ser carne, irmão, diante de Deus vai ser pecador. Enquanto nós estiver na carne, meus irmãos, nós peca contra Deus. A Bíblia diz, Jesus disse que ele ama o pecador, meus irmãos, não ama o pecado. Mesmo, meus irmãos, nós pecamos contra Deus, Deus ele ainda está de braço aberto para perdoar as nossas falhas. Muitos, meus irmãos, às vezes concordam de estar vivendo ali diante do pecado, meus irmãos, e de repente, às vezes, afastou da presença de Deus e tem pensado, meus irmãos, que Deus é culpado. Eu quero falar para a igreja que Deus nunca abandonou a nossa vida. Nós, ser humano, que às vezes abandonamos a Deus. Assim, meus irmãos, é por isso que às vezes
Muitos não aguentam as lutas, não aguentam os obstáculos que vêm sobre a tua vida, mas eu quero falar para a igreja na noite de hoje, todos que estão aqui buscando a presença de Deus, todos que estão humilhando diante de Deus, Deus vai dando força e você vai vencendo a luta e Jesus te entregando a vitória na tua vida e na vida da tua família. Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, que o Espírito Santo de Deus pode falar mais forte no teu coração. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.